Estamos ao vivo! Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas por aqui. Estamos iniciando a nossa live de segunda-feira sobre ginástica rítmica. Estou por aqui toda segunda-feira com vocês para a gente falar sobre o que a gente mais ama, o nosso esporte lindo, maravilhoso. Vamos começar. Boa noite, Isabela. Boa noite, Vanessa. Sejam bem-vindos por aqui. Estamos começando a nossa live número 15. São 15 semanas de encontros pontuais às 8 da noite. Toda semana, sem falhar com vocês, para a gente poder falar sobre ginástica rítmica. Essa aqui é a nossa live 15 e a gente vai falar sobre a ginástica rítmica na graduação, como uma disciplina da faculdade. Quando vai ter aula ao vivo de aula? Isabela, boa noite. Não entendi sua dúvida. Você diz aula ao vivo, prática? Hoje, no nosso encontro Você Online RGBR, eu tive uma pergunta lá, um questionamento de quando a gente podia fazer um encontro explicativo sobre os movimentos da ginástica, e essa foi uma ideia, então, muito bacana, que já está preparada ali na minha listinha para qualquer dia a gente combinar e fazer as explicações ao vivo por aqui, tá legal? Então, eu quero desejar uma boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, eu estou muito feliz por ter vocês por aqui. Estamos aqui com o RGBR, cada dia mais professores e treinadores buscando o nosso canal, né? Todos os nossos canais, seja no YouTube, no Facebook ou aqui no Instagram. Eu tenho, então, esse compromisso aberto com todos vocês, que é a minha contribuição com a ginástica rítmica, contribuir com os professores e treinadores da nossa modalidade, para que a gente possa avançar, evoluir, crescer, e através do conhecimento que a gente constrói tudo isso, tá certo? Então, vamos combinar o seguinte: se você que tá por aqui conhece alguém que gosta do nosso conteúdo, que já utilizou as dicas por aqui, convide essa pessoa para participar, seja professor, treinador, ginasta. Convide para participar aqui da nossa live de segunda-feira, porque a gente quer dividir esses conteúdos, essas informações com todos vocês. Boa noite, Maristela, minha querida Maristela, aluna do curso, seja bem-vinda por aqui. Elisângela tá chegando por aqui também. Então, se vocês acompanham o nosso canal aqui, não esqueça de clicar aqui, ó, depois nesse aviãozinho, para encaminhar para todo mundo, para que todos possam participar e aprender aí e evoluir junto com a gente na ginástica rítmica. Boa noite para Sofia, que está chegando. Esse conteúdo todo por aqui, ele é um conteúdo 100% online e 100% gratuito, especialmente para os professores e treinadores de GR e também para as ginastas que praticam a nossa modalidade. Olá, Sofia! Seja bem-vinda, querida! Aliás, hoje eu trago boas notícias por aqui, viu? Para quem está chegando, fica comigo até o final da live, que a gente tem boas notícias, vem coisa boa por aí. Bom, eu sou a Val, eu sou especialista em ginástica rítmica, sou profissional de educação física também, sou árbitra da modalidade e a criadora do primeiro curso online de ginástica rítmica especialmente para os professores e treinadores, para os profissionais que atuam na GR. Eu também fui ginasta, mas hoje eu atuo como professora com consultorias e mentorias, me fugiu a palavra, com os professores e ginastas que me procuram. Sofia, ginasta, fala pra prof de onde você é, de qual estado e quantos anos você tem, qual a sua categoria? Conta pra gente. Vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui sobre ginástica rítmica como uma disciplina da graduação, tá? Então, como uma disciplina lá da faculdade, da universidade, provavelmente no curso de educação física. Boa noite para Flávia, boa noite para Pati, sejam bem-vindas. Estamos começando agora, então ainda dá tempo de compartilhar, de mandar aquele raio se você for treinador, para prof conhecer você. E se você for uma ginasta, manda o troféuzinho também. Combinado? Vamos seguindo aqui então.
Sofia tem 9 anos, muito legal. Prof. Neide Jane, seja bem-vinda também. Eu quero então falar hoje sobre a ginástica rítmica como uma disciplina na graduação, né? E embora a GR seja um esporte olímpico que inclusive está em alta, né, aqui no nosso país, cada vez mais a nossa modalidade crescendo, o número de praticantes, a qualidade da nossa ginástica a nível nacional e internacional, né? Então, apesar de tudo isso, a modalidade de ginástica rítmica é pouco aplicada na faculdade ou nas universidades. Eu mesma não tive ginástica. Eu sempre falo que se eu dependesse de conhecer essa modalidade, de conhecer esse esporte na graduação, eu não teria feito, né? Porque a minha graduação não abordou a modalidade. Nós tínhamos GA, que na época era ginástica, né? Hoje é ginástica artística. Lá os exemplos de movimento, mas dizer que a ginástica rítmica esteve presente, então, isso foi muito pequeno, né? Inclusive, eu acho que talvez foi falado em ginástica rítmica apenas naquelas disciplinas de ginásticas, né? Onde fala-se de todas as modalidades ginásticas. A Sofia contou pra gente que ela mora em Salvador, na Bahia. Muito legal! Fico aqui na torcida para que você tenha bons resultados nas suas competições e que tenha bons treinos também, Sofia. Continue por aqui e pode encaminhar a nossa live aí para os seus colegas da ginástica, professores e treinadores. Boa noite para Maria, Juliane Ramos, sejam bem-vindos. Então vamos lá. Mesmo não tendo feito a modalidade na faculdade, nada disso me fez desistir da modalidade, né? Eu fui ginasta por longos anos e, inclusive, durante a faculdade eu ainda treinava, né? E participei de campeonato. Então, durante a faculdade eu tive essa experiência aí com a ginástica rítmica, como eu falei. Boa noite, Vandinha Portugal, seja bem-vinda por aqui. Então, como eu ia falando, durante a faculdade eu pude exemplificar muitos movimentos da GA, mas a GR não se fazia presente durante a minha graduação. Eu sinceramente não tenho certeza se hoje continua assim, mas eu quero muito acreditar de que isso tenha mudado, sabe? Porque o nosso esporte ele tem muito a contribuir para as crianças e se ele puder ser difundido nas universidades e nas faculdades, enfim, nos cursos, vai poder aumentar a nossa ginástica rítmica a nível de Brasil. Maristela contribuiu, eu também não tive essa modalidade na minha graduação. Maristela, nada, praticamente nada, né? Então, infelizmente aí eu espero que hoje essas coisas tenham mudado, né? Mas lá atrás, hoje... deixa eu ver. São 12 anos de formada, né, em educação física. 12 anos atrás eu me formei em educação física e mesmo assim, lá atrás a gente não teve essa vivência. Boa noite para Rose. Estamos seguindo aqui. Hoje eu fiz uma pesquisa rápida na internet. Eu vi que existem algumas faculdades, algumas universidades que apresentam a ginástica rítmica como uma disciplina e eu acho isso muito importante, muito interessante, porque a GR ela tem muito a contribuir além do esporte por si só, né? Então, crianças que vivenciam a modalidade na educação infantil, por exemplo, na educação escolar, vão ter grandes conquistas aí com relação à coordenação motora, com relação à musicalidade, né? São diversos os motivos positivos para a gente aplicar a ginástica rítmica como uma modalidade dentro das escolas também, né? Então, eu acredito muito que ela pode contribuir se ela for aplicada dentro da educação física, dentro ali da iniciação aos esportes, né? Onde, por exemplo, muitas escolas abrangem a modalidade de ginástica quando trabalha com modalidades extracurriculares. Então, não é o ideal, não, ideal não.
ok, né? Mas vamos pensar assim, a gente podia abranger também como atividades dentro da própria educação física, né? Mas tendo como extracurricular as ginastas que se interessarem, as crianças que se interessarem, vão buscar a modalidade e com certeza vai crescer também e avançar a nossa modalidade, né? A ginástica rítmica. Mesmo que não exista assim a intenção competitiva, né? Porque às vezes no âmbito escolar o objetivo é apenas ter a modalidade, né? Mas também tem escolas que acabam fazendo competições, participando de eventos, e isso tudo é muito enriquecedor para a nossa modalidade. A Rose está contribuindo com a gente. E tem pouca literatura. As literaturas também são antigas e não ajudam muito para quem trabalha com a iniciação. Rose, eu vou falar sobre isso já já, que está na minha pauta aqui, mas com certeza a gente sofre com isso, né? De que não tem na faculdade, não tem como uma disciplina da faculdade, e ainda quando a gente vai pesquisar e conhecer mais sobre a modalidade, a gente tem pouco material, né? Então, depois eu vou comentar mais um pouquinho sobre isso, mas realmente é triste pensar que existe pouca literatura, né? Pouca informação de literatura mesmo para poder contribuir com os profissionais. Sofia perguntou: tem como ser professora de GR mesmo fazendo outra faculdade? Vamos lá. A Sofia, funciona assim: para a gente atuar como professor ou como treinador, né, é exigido o CREF, que é o Conselho Regional da Educação Física, que isso funciona para todas as modalidades, né, para todos os esportes. Então, a gente, para poder atuar como o professor de verdade, a gente precisa estudar educação física, porque lá a gente aprende muitas coisas que a gente pode aplicar dentro das aulas e dos treinamentos da ginástica, né? Não só a ginástica rítmica. Mas, por exemplo, ex-ginasta pode atuar como professora, como treinadora? Na verdade, poderia atuar como estagiária, né? Que acompanhando um profissional no momento de aprendizado. Aí sim é aceitável, né? Regulamentado tudo isso. Então, para atuar como professor e treinador, para participar de eventos, muitas vezes é exigido esse CREF, que é a nossa carteirinha de profissional de educação física, para que a gente possa, então, atuar como professor e precisa, então, no caso, atuar sendo profissional de educação física. Seguimos aqui, então. Eu falava sobre a educação sobre a educação física escolar, né? Sobre a ginástica como contribuição na escola. E eu falo que quando eu atuei com crianças na educação física infantil, trabalhei com crianças de 1 a 5 anos, né, educação física infantil, então eu aplicava os materiais da ginástica rítmica, não como ginástica rítmica, mas como um complemento de coordenação e de outros trabalhos que a gente pode desenvolver através dos materiais. Então, o conhecimento da bola, não só como uma bola para chutar, mas uma bola para desenvolver outras habilidades, né? Ou o arco, que também tem bastante atividade que dá para ser praticada. A própria fita, né, que é encantadora para as crianças. E tudo isso aplicado na educação física escolar. Então, eu acredito muito nessa forma de trabalhar a ginástica rítmica, não ela propriamente dita, mas como uma contribuição aí para as crianças no seu desenvolvimento motor e também desenvolvimento cognitivo. Vamos ver. Quero saber aqui quem mais é profissional. Beca Lousada, seja bem-vinda. Se tiver profissionais por aqui, mandem para mim como foi a sua graduação, se você participou. Pode deixar nos comentários quem está vendo mais tarde, depois a nossa live, né? Mas conversem comigo aqui com relação a como foi a sua graduação, né? A gente teve aqui a Maristela contribuindo que não teve na faculdade, eu também não presenciei a modalidade na faculdade, mas a gente pode ter aí outros exemplos, né, de profissionais que têm essa modalidade e como ela é aplicada também na graduação na faculdade. Então, qual que é o motivo desse tema, né? Por que eu trouxe esse tema hoje para nossa live? Bom, primeiramente, esse canal que vocês acompanham por aqui é um canal que tem material voltado aos profissionais, a quem atua na ginástica rítmica. E esse foi um dos motivos pelo
qual eu busquei criar esse canal, né? Porque justamente como disse a Rose, a gente tem pouca coisa, né? Pouco material, pouca informação, né? Às vezes essas informações ficam dentro dos clubes apenas com os treinadores que já trabalham há muito tempo. Então, a minha intenção com esse canal, tanto todas as redes, né, onde eu divulgo o material, é com a intenção de divulgar a modalidade e de fazer essa troca e esse crescimento. Por exemplo, quando eu tenho profissionais, né, ou estudantes de graduação que estão envolvidos ali com a universidade, é importante que a gente esteja ali ativo, trazendo a modalidade para ser vista, né, para quem não é visto não é lembrado. Então, trazer a modalidade para que a gente consiga deixar ela mais ampla a nível inicialmente lá na graduação, né, e aí depois esses profissionais que vão vivenciar a modalidade vão ter a possibilidade de ampliar fazer crescer cada vez mais a nossa ginástica rítmica. Hoje eu acredito também que com a ginástica rítmica masculina começando a aparecer, né, ainda estamos num processo a nível mundial, existem algumas cidades que já trabalham, alguns países que já inclusive tem campeonatos de ginástica rítmica masculina, e eu acredito que agora a tendência muito em breve é que isso se oficialize, né, pelo menos é a minha opinião pessoal. A gente pode considerar, então, que acaba sendo uma modalidade que abrange ainda mais, né? Então, temos os dois gêneros aí para poder trabalhar, e essas possibilidades de difundir e massificar a ginástica rítmica vai ser também positiva com relação à ginástica rítmica masculina. A Rose contribuiu com a gente. Na minha graduação, teve a disciplina de ginástica rítmica, até porque a professora foi atleta da modalidade. Olha que legal! Quem foi sua professora? Conta pra gente aí, Rose. E de onde você tá falando? Hoje você atua com ginástica rítmica? Pode contribuir a sua história aqui, que a gente vai falando mais um pouco e conhecendo os nossos profissionais, né? Que o nosso canal aqui, ele tem muita gente que atua com a ginástica rítmica e que tem essa troca com a prof aqui, eu fico muito contente. Bom, eu gosto muito quando eu vejo profissionais que conheceram a modalidade de ginástica rítmica na faculdade e profissionais que atuam com ginástica rítmica e que nunca fizeram a modalidade. Não que ter praticado a modalidade seja decisivo para você ser um bom professor ou treinador. Né? Até em outras lives, em outros encontros e vários conteúdos aqui no canal, eu reforço sobre isso, sobre essa não importância de você ter sido ginasta para poder desenvolver uma boa ginástica rítmica. Mas eu adoro a ideia de que a ginástica foi plantada lá, uma sementinha foi deixada lá na graduação, na faculdade, para que os nossos profissionais conheçam a modalidade e futuramente podem se encantar, né, e começar a trabalhar com a modalidade. É legal essa ideia de que ali começou, né? Para alguém que de repente não conhecia a modalidade e a partir dali da faculdade conseguiu conhecer e desenvolver. Vou ler aqui a Rose. Rose, ou então Maria Elisa Lemos, sou de Salvador, Bahia, sou pro de ginástica rítmica e ginástica artística. Ah, que legal! Seja bem-vinda por aqui. Eu não sei se eu já te encontrei em outra live, mas a partir de hoje você está convidada toda segunda-feira às 8 da noite. A gente tem o nosso encontro aqui com essa troca de informações sobre a ginástica rítmica. Boa noite para a Lu, que está chegando por aqui também. Vou seguindo aqui então. Inclusive, na semana passada, eu estava conversando com a Emily, uma aluna do curso, do meu curso, e aí a gente estava conversando sobre como foi a história dela, né? E ela contava que ela veio do handebol, né? Um esporte completamente diferente da GR, mas um dia ela foi substituir uma professora na ginástica rítmica e acabou se apaixonando pela modalidade. Maristela, que esteve por aqui também agora há pouco, né? A história dela foi conhecer a ginástica rítmica porque a filha dela foi praticar a modalidade, se encantou, e ela, sendo profissional de educação física, acabou auxiliando a professora e se encantou aí também com a modalidade e continua atuando até hoje. Né? Então, essas outras formas de conhecer a modalidade e não só sendo ginasta,
é muito legal porque é uma mostra também de que é possível a gente difundir a nossa modalidade muito além do que pelas atletas, né, e pelas praticantes. Bom, outra coisa que eu observo, né, que a gente estava comentando agora há pouco, que é sobre essa falta de material, essa falta de conteúdo voltado aos profissionais, né, um material realmente que contribua com o dia a dia do professor, né, e muitos profissionais com quem eu converso dizem que até existe material, mas que às vezes ele é ou sem direcionamento para o trabalho ou com valores inviáveis, né, e aí existe muita teoria e isso é difícil, né? Porque, por exemplo, o dia a dia mesmo, ele é trabalhado e melhorado através da prática, né? Então, às vezes a teoria ela pode nos dar o norte, mas é com essa troca que a gente tem com os profissionais, por exemplo, por aqui, que a gente consegue realmente avançar. Olha aí, a Maristela concordou aí, porque realmente é a história dela e eu achei muito legal essa história de que ela foi levar a filha para ginástica e de repente ela virou professora e atua até hoje. Muito legal. Bom, a gente também tem alguns livros no nosso país, né? Inclusive eu tenho alguns aqui da época da pós-graduação ainda que eu adquiri. Tenho alguns livros, né? Eu sou apaixonada pelo livro da Nesca, Escola de Campeãs, que é um livro muito bacana. Não é um livro prático, digamos, não é um livro que explica o dia a dia, mas conta a história da Nesca como treinadora e lá tem muitas sacadas muito legais. Eu sou suspeita, eu sou fã desse livro. E aí, quando a gente fala então desses materiais que a gente não tem, né, é compreensível que os profissionais eles estejam sentindo falta, né, que eles estejam querendo mais materiais. E durante a minha carreira, né, eu também passei por isso, eu sei exatamente o que a gente sente falta, né, porque muita coisa do que eu acabei desenvolvendo no meu trabalho foi por ter conhecido profissionais de renome, né, com quem eu aprendi e também por desenvolver o meu método a partir desses aprendizados, né? Então eu fui criando essas formas de aprendizado ali na prática mesmo, né? E justamente por entender essa escassez de material que a gente tem e entender essa necessidade dos profissionais que eu criei esse canal com o intuito de trazer informação, conhecimento e o máximo possível que eu puder sobre a ginástica rítmica. Então, eu falo que eu tenho a minha vida de trabalho, né? Eu atuo como professora também de ginástica, atuo com as minhas consultorias, mas eu desprendo aí durante a semana alguns bons horários para poder estar aqui com vocês e também para divulgar o material que eu preparo aí voltado para a nossa ginástica rítmica. E eu sou muito grata por tudo isso, por vocês terem me darem esse feedback positivo, né? E também negativo, porque qualquer questão que você queira me trazer, eu sou super aberta a tudo isso. E o legal também é quando eu recebo as mensagens de ginastas que aproveitaram as dicas por aqui, né? Ou que também utilizaram, profissionais que utilizaram as dicas durante as suas aulas. Então, isso é muito legal, né? Quando vocês me buscam com perguntas sobre as suas dúvidas e eu posso contribuir. Eu falo que essas são as minhas medalhas de hoje e eu sou muito feliz por isso, né? Eu quero mesmo dividir tudo isso que eu aprendi com a ginástica rítmica durante a minha carreira e também dar um olhar diferente para os profissionais, né? Muitas vezes a gente no dia a dia, na correria, vai e acaba não observando aí coisas positivas que a gente pode ter para contribuir com as nossas ginastas e também compreender a nossa função, né, a nossa profissão, que é muito nobre na sociedade. Sofia mandou: como que a gente faz para não ficar nervosa nas competições? Sofia, vou responder sua pergunta aqui, já aproveitando, dando um gancho à sua pergunta. Nervosismo, ansiedade, né, acaba sendo algo importante, porque, por exemplo, se a ginasta ficar muito desligada ou muito desmotivada à competição, por exemplo, possivelmente não vai dar nada certo,
Porque é importante que a gente tenha esse sistema, né, natural do ser humano com relação a nervosismo, para que a gente tenha um empurrãozinho a mais ali na hora da competição. Mas é preciso observar esse nervosismo e ver se ele não está passando do ponto, né? Porque ele tem que ser um estímulo, ele tem que ser um ativador e não algo que nos derrube ou que nos atrapalhe. Então é importante a gente visualizar esse nervosismo, compreender que ele está ali, que ele está presente e entender que ele não é importante, né? Que ele não precisa ser algo negativo pra gente. Então, tanto na ginástica quanto numa prova da escola ou em movimentos da vida, né? Em momentos da vida, é importante a gente observar. Eu falo que é observar de cima para poder compreender o que está acontecendo e aí sim saber lidar melhor com essas situações, né? Então, ficar nervosa na competição não vai me ajudar. Então, como que eu consigo me tranquilizar, né? Ou como que eu consigo fazer com que esse nervosismo seja positivo e contribua para mim e não me derrube, por exemplo, tá certo? Mas eu estava falando então sobre o canal e sobre as ideias, né, que eu trago por aqui para ter essa troca com todos vocês, né? Eu acredito que a gente junto é mais forte. Eu sempre acreditei que existiam possibilidades de crescer a nossa ginástica, né? E essa foi uma maneira que eu consegui contribuir com vocês através de tudo que eu vivi na ginástica. Então eu acredito muito que a gente pode fazer a nossa ginástica crescer cada vez mais e crescer a nossa modalidade, crescer os nossos atletas, melhorar e evoluir também os nossos profissionais. E eu aproveito para divulgar neste momento, oficialmente, que muito em breve nós vamos ter um super, mega, ultra, hiper evento que eu chamei de Semana da Ginástica Rítmica. Então, nessa Semana da Ginástica Rítmica, que vai acontecer no próximo mês, entre os dias 7 e 11 de novembro, tá? Eu quero a participação de todos vocês. Eu tô preparando uma série de vídeos muito legais e tô me empenhando muito para que isso aconteça, tá? Então, o meu objetivo é agitar os nossos profissionais, trazer a gente para ficar junto, né? Para ficar unido e que a gente possa, então, fazer com que esse crescimento da nossa modalidade aconteça. Então, em breve, eu vou trazer mais explicações para vocês, tudo certinho como vai funcionar, como você vai poder se inscrever nesse evento, né? Vai ser um evento online, um evento 100% gratuito, mas que eu estou ansiosa para poder pôr em prática aí o nosso evento. No dia 7 de novembro começa e eu espero contar com todos vocês por lá. Então, se você tá por aqui e for ginasta, encaminha essa live aí pro seu professor, pro seu treinador, porque vai ser uma semana voltada inteiramente para os profissionais da ginástica rítmica. E se você for professor ou treinador, não deixe de ficar ligadinho por aqui nos canais RGIM, que muito em breve, então, as informações mais explicadinhas sobre tudo isso vai aparecer aqui no canal. Mas voltando ao tema de hoje, eu estava pensando, né, durante a minha graduação, eu também busquei pesquisar e avançar o meu conhecimento sobre a ginástica rítmica. E na graduação, a minha pesquisa foi voltada com ginastas, inclusive aqui do Paraná, onde eu fiz a pesquisa com essas ginastas e concluí o meu TCC de graduação dentro da ginástica rítmica. Quando eu me formei na pós-graduação, também fiz a pesquisa dentro da ginástica rítmica. Ambas, né, foram voltadas à psicologia e à GR, né? Inclusive, a pesquisa da pós-graduação, ela aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2011, em Belém. Ô, cidadezinha quente! Mas foi uma experiência muito legal, né? A gente acompanhou o campeonato, fez as entrevistas com as ginastas e professores por lá. Todo o pessoal da pós-graduação que estava pesquisando, né, algo direcionado aí ao Campeonato Brasileiro. Então foi uma experiência muito legal. Inclusive, se você foi ginasta e fez parte da minha pesquisa, pode me mandar um oizinho aí que eu vou ficar contente de saber. E pensando em tudo isso, né, essa forma de ampliar as pesquisas dentro da ginástica rítmica, é muito importante que a gente instigue, né, que a gente faça isso realmente acontecer.
E por que eu conto então tudo isso, né? Essa falta de materiais e de pesquisas, de informações corretas, por exemplo, elas podem ser resolvidas, né, ou melhoradas se a gente fomentar os estudantes, as ginastas, para estudarem e pesquisarem mais sobre a nossa modalidade. Então, aprofundar na ginástica rítmica, né, em um país que tem condições de evoluir cada vez mais, né, e essa seria uma forma de contribuição aí de todos nós profissionais da ginástica rítmica. Então, se a gente considerar que hoje existem alguns artigos, né, de ginástica a nosso encontro aí na internet, por exemplo, temos um número considerável, mas quanto mais e mais específico, né, a nossa ginástica aqui do nosso país, mais a gente tende a crescer, porque aí a gente pode avançar com informações voltadas à nossa realidade mesmo do nosso país, tá? E então, para finalizarmos esse tema, é importante que a gente comece a pensar, então, que a profissão, né, de treinador ou professor de ginástica rítmica, ela inicia lá na graduação de educação física, que é quando o professor se forma e tem essa graduação, né? E aí no dia a dia, com os cursos, lições que se pode fazer, mais todas as dicas aqui do canal RGMBR, a gente tem aí informações que podem então trazer a sua excelência na ginástica rítmica, que é o que eu sempre busco por aqui. Busco não, trabalhamos rumo a isso, né? Sofia perguntou pra gente, tem chances do pré-infantil ser bola no ano que vem? Sofia, oficialmente eu não tenho essa informação para te dar agora. Se eu souber, com certeza eu vou postar aí nos stories para todo mundo. O calendário não, a tabela de aparelhos oficial, ela surge no código de pontuação para a categoria infantil, juvenil e adulto, né? Porque são as categorias reconhecidas pela FIG a nível internacional. Já o pré-infantil e o infantil, ou infanto, enfim, são categorias de base, então elas dependem da confederação para ter essa divulgação dos materiais, dos aparelhos que serão usados, né? Pode ser que já tenha saído essa tabela, né, com relação aos próximos anos, mas eu realmente desconheço nesse momento. E se alguém tiver por aqui, tiver essa tabelinha, pode mandar para a prof, para eu divulgar aí para todo mundo, tá? Mas nesse momento, Sofia, eu não tenho essa informação para te dar. Se você tá querendo bola, tomara que seja bola. Bom, eu agradeço então de coração quando vocês me escrevem, quando vocês me perguntam, quando vocês trazem as suas dúvidas por aqui, né? Quando me pedem dicas. Olha, hoje, por exemplo, tive lá a proposta de trabalhar as ondas numa live, né? Então, eu achei muito legal isso. Vou precisar achar uma ginasta aí para trazer para nossa live, mas eu achei muito legal isso e eu quero realmente contribuir com todos vocês. Eu tô aqui pela ginástica rítmica e cada vez mais buscando e trazendo informações para todo mundo, tá? Nossa semana, nosso encontro, você RGMBR, você online RGMBR, hoje eu tô toda atrapalhada. Aconteceu agorinha, então hoje eu fiz às 7h30 da noite. Fiquem atentos então, né? Se vocês buscam tirar suas dúvidas aí online, eu quero saber quem são os comprometidos, os corajosos que vão entrar também comigo online, pra gente fazer essa conversa e ter essa conversa, esse bate-papo ao vivo. Afinal, você online para os profissionais estarem online aqui com a prof para responder as suas questões. Oi, Letícia, tudo bom? Maravilhosa, a Lelê foi minha ginasta quando eu era pequenininha, hoje já é uma moça. Então, por hora, eu encerro por hoje. Seguimos firme por aqui, né? Trazendo informações, conhecimento. Toda segunda-feira às 8 da noite eu, então, tenho um encontro marcado com vocês. Não deixe de convidar o seu professor, o seu colega de ginástica, o seu treinador, para acompanhar as nossas lives. Professores e treinadores, eu deixo aqui o meu recadinho de sempre, né? Confia, professor, confia, treinador. Confie no seu trabalho, no seu potencial de desenvolver. Deixei a nossa novidade aí, que em breve vamos ter a Semana da Ginástica Rítmica, então estão todos convidados. Fiquem ligadinhos que muito em breve vamos ter mais informações. Bom
treinos, boas competições. Um beijo grande e até a próxima!